Fala pessoal, aqui é o Ricardo do canal Ricardo Abroad. Hoje eu vou gravar o primeiro vídeo do canal e eu quero tirar um tempinho para explicar o que eu quero com esse canal e qual vai ser o foco no início. Esse canal, como o nome diz, é para falar sobre o meu processo, do que eu estou fazendo para poder estudar fora, nos Estados Unidos especificamente, o que eu estou fazendo, o que eu estou estudando, quais os processos pelos quais eu estou passando. E no início agora eu queria focar no TOEFL. Eu tirei 117 de 120 no TOEFL. É uma nota que eu considero extremamente boa, absurda. E eu quero explicar o que eu estudei, como eu estudei e como funciona o TOEFL. E eu quero explicar tudo isso no início do meu canal. E esse vai ser o foco inicialmente. Depois eu quero explicar um pouco sobre como está sendo meu estudo para o SAT e o processo de application e como usar o Common App. Esse é o primeiro vídeo do canal, então vão ter alguns erros, algumas infamiliaridades que eu tenho, porque eu não estou muito acostumado com a câmera, por exemplo. Mas eu espero que esse vídeo seja bom, que vocês gostem. E espero que a gente ainda vá longe com o canal. E agora eu vou começar a explicação, então vou fazer um cortezinho aqui. Então, aqui eu abri o PowerPoint, tava tendo um pouquinho de dificuldade de deixar ele no slideshow inteiro, mas eu acho que vai ficar bom, vai ficar tranquilo, não vai atrapalhar muito. Eu vou começar com o que é o TOEFL, a explicação do que é o TOEFL em si. Eu vou ler um pouco e a partir dessa minha leitura eu vou elaborar. O que é o TOEFL? O TOEFL, ou Test of English as a Foreign Language, é um teste de proficiência de língua inglesa usado como base pela maioria das universidades americanas para avaliar a habilidade de um estudante internacional em provar o domínio do inglês americano no espectro acadêmico. Eu botei 3 palavras em itálico porque eu acho que essas são as 3 principais ideias que a gente tem que tirar dessa primeira explicação. A primeira palavra em itálico é internacional. Por que internacional? Porque, como o nome diz, é uma prova que tu faz para testar o quão bom o teu inglês é como uma língua estrangeira. Ou seja, um americano que tem a língua inglesa como a língua mãe dele não faz o TOEFL. A segunda palavra é americano, porque o TOEFL é uma prova utilizada para caso tu queira ir para uma universidade americana ou canadense. Mas o TOEFL, por exemplo, não é utilizado para entrar numa universidade britânica ou australiana. Aí normalmente é mais utilizado o IELTS. Aí é uma prova um pouco diferente e o inglês é um pouco diferente no espectro acadêmico. Essa é uma falha, inclusive, que eu acho do TOEFL, porque o TOEFL falha em perceber o quão bem tu consegue se expressar no dia a dia, no teu cotidiano, numa conversa, o quão bem tu se expressa com gírias. Ele quer saber só a tua capacidade de falar inglês no espectro acadêmico, dentro de uma sala de aula. Aí é basicamente tu falando, eu sou capaz de entrar numa sala de aula, não sendo americano, não tendo inglês como a minha língua mãe, e mesmo assim eu sou capaz de manter um bom nível de inglês e entender o que está sendo passado na sala de aula. Agora eu vou passar para o segundo slide aqui. Para que serve o TOEFL? Mesma coisa, vou ler e elaborar. O TOEFL é, em palavras mais simples, a maneira que as universidades americanas têm de saber que um aluno internacional vai ser capaz de manter um ritmo academicamente aceitável com o tipo de inglês que é utilizado no cenário universitário dos Estados Unidos. Aí, essas 4 logos que eu botei ali embaixo são 4 faculdades extremamente bem conceituadas, que a primeira é Harvard, todo mundo conhece Harvard, a segunda é Georgia Tech, a terceira é Boston University e a quarta é Boston College. Essas são 4 universidades extremamente bem conceituadas. Tirando Georgia Tech, se eu não me engano, as 3 outras são top 100 dos Estados Unidos, e essas 4 universidades requerem o TOEFL caso tu seja um estudante internacional. Ou seja, o TOEFL é necessário para tu poder entrar numa universidade americana. Vou para a terceira parte agora. Como o TOEFL é organizado? A prova é composta por 4 sessões. Reading, que é a leitura, avalia a capacidade de entender, absorver e obter informações de um artigo acadêmico escrito. Listening, que é ouvir, avalia a capacidade de entender, absorver e obter informações de um artigo acadêmico oral. Ou seja, o reading e o listening são basicamente a mesma coisa, mas o que muda é a capacidade... o que muda é o meio de comunicação desses artigos acadêmicos. Um é leitura e o outro tu ouve. Essas 2 sessões são sessões de marcar, são respostas diretas. Writing, que é basicamente uma redação, avalia a capacidade de se expressar, o domínio da língua inglesa e fornecimento das especificidades da redação do TOEFL. O TOEFL não quer uma redação igual que a gente tem no Enem. Ele quer que tu obedeça algumas regras, algumas coisas que ele exige. Isso muda bastante como tu faz a tua redação. É bem específica a redação do TOEFL. E o speaking, que é a parte falada, avalia a capacidade de se expressar, o domínio da língua inglesa, pronúncia e fornecimento das especificidades que a sessão oral do TOEFL exige.
Mesma coisa que o writing, o speaking não é basicamente tu chegar lá e tu saber falar inglês. Se tu for fluente, se tu for um americano com a tua pronúncia perfeita, conhecimento das palavras, tu não vai tirar nota máxima, porque tem várias especificidades. Eles querem que tu fale de um jeito específico, com algumas palavras de vez em quando específicas, e fornecendo uma informação específica. Aí agora eu vou explicar como o TOEFL foi avaliado e eu vou fazer um pequeno cortezinho. Então vamos para a próxima sessão, que é como o TOEFL foi avaliado. Vou fazer aquela leiturazinha. A nota da prova é uma nota composta de até 120, calculada pela soma de cada uma das 4 sessões, que valem 30 individualmente. Cada sessão tem uma pontuação bruta, que depois é convertida para a base 30 de acordo com as seguintes tabelas. O que é uma pontuação bruta antes que eu vá para as tabelas? É basicamente a nota antes da conversão para a base 30. Por exemplo, se eu tiver uma sessão que tenha 40, então 38 de 40 vai ser a minha pontuação bruta. Aí a partir da tabela, por exemplo, para o reading e para o listening, a tabela da esquerda aqui é utilizada para o reading e para o listening, são questões objetivas e fica mais fácil de fazer essa conversão. Eu vou usar um exemplo agora para mostrar uma conversão para vocês, que seria um do reading. O reading tem 30 questões. São 3 leituras, cada uma com 10 questões. Se eu tirei 26 de 30 possíveis acertos, eu vou fazer essa divisão 26 por 30 e eu vou conseguir 87%. E eu vou conseguir ver aqui que eu teria tirado entre 28 e 29. Depois eu vou disponibilizar para quem quiser uma tabela que explica, ao invés de deixar só um campo, assim, um alcance entre 28 e 29, essa tabela diz exatamente quanto tirou. A tabela da direita é para redação. Como funciona a redação? São 2 redações distintas, uma integrada em que tu ouve, lê e depois tu faz a redação, e a outra independente. Ele só pede a tua opinião e tu dá a tua opinião numa redação dissertativa. Cada uma vale 5. A soma delas, tu bota a soma na tabela e vê quanto tu tirou. Então, se tu tirou 5 na integrada e 4 na independente, tu vai ver que tu teria tirado 28, porque a soma das duas é 9. O scoring, a nota do speaking, eu quero falar individualmente, depois separado, porque o speaking é disparado para todo mundo, a parte mais chata, a parte mais difícil. Então, quando eu for fazer um vídeo só para o speaking, eu vou explicar como é que funciona a nota do speaking. Agora eu vou abrir aqui na internet, deixa eu trocar rapidinho aqui. Pronto, abri aqui uma tabelinha que explica qual é o requerimento mínimo para tu entrar numa universidade dos Estados Unidos, o requerimento mínimo do TOEFL. O que a gente vai prestar atenção é essa coluna do meio. Essa aqui, ó. Opa. Essa coluna aqui do meio é o que a gente vai prestar atenção. O que a gente tem que olhar é o IBT, não o PBT. PBT é Paper Based TOEFL, que é o TOEFL escrito. Mas tem que olhar a nota do IBT, que é o Internet Based TOEFL, que vai até 120, como eu tinha explicado. Então, como vocês podem ver, aqui, ó, Columbia University é uma universidade da Ivy League. É uma das, basicamente, top 20 universidades dos Estados Unidos. Top 10, provavelmente, uma universidade maravilhosa. E vocês podem ver que o requerimento de TOEFL para ela é 100 de 120. Eu tirei 117 e esse é o meu objetivo com o canal. Eu quero mostrar para vocês como eu tirei 117, e 117 é uma nota que vai botar vocês em qualquer universidade, independente do quão bem conceituada ela é. Obviamente, o TOEFL não é o único requerimento para entrar numa universidade. Tem N fatores além disso. Mas o TOEFL é sim o primeiro filtro utilizado para eles, para ver se tu é capaz de entrar na universidade. E com 117 até 110, tu entra em qualquer universidade. Aqui, ó. Aqui tá dizendo que não tem requerimento mínimo, mas a maioria dos estudantes entra com uma nota entre 104 e 112. Ou seja, 117 vai deixar um monte de porta abrirem para vocês. E esse é um objetivo com o canal. Passar todo o meu conhecimento para vocês, para que vocês possam realizar esse sonho assim como eu estou realizando o meu. Então, esse vídeo eu vou utilizar só para explicação do que é o TOEFL e de algumas coisinhas do TOEFL, da organização dele e de como ele é construído. E o próximo vídeo eu falo sobre o speaking. Eu acho que é melhor eu começar pela parte mais difícil do TOEFL, que é um bicho de 7 cabeças para muita gente, quando elas não sabem alguns nuances, algumas coisas bem simples que tu tem que adicionar no teu speaking. Então, tô finalizando o vídeo por aqui, espero que vocês gostem do vídeo. Esse foi um vídeo bem simples, não tem nada de informação em como fazer o TOEFL, mas para quem não soubesse eu acho que vai ajudar bastante, porque já vai ter uma boa edificação para como começar a estudar. Então, muito obrigado por ter participado desse vídeo,
Muito obrigado por ter prestado atenção. Espero que vocês curtam. Se vocês puderem compartilhar e deixar um like e um inscrito, que agora eu tô começando o canal. Isso vai ser muito importante. Eu agradeço muito. E até o próximo vídeo, pessoal. Um beijo.